O Liberdade de Opinião agora vai até Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa terça, hein? Boa primavera para nós todos, né? Que chegou aqui em Brasília com chuva que não caía há 4 meses. É, uma chuvarada. Aqui em São Paulo também, está chovendo bastante. Mas aí vocês estavam há 4 meses já numa secura danada, né? Secura danada, tendo que passar creme na pele, né? Que fica muito seca. É, imagino. Bom, Alexandre, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Daqui a pouquinho, menos de 40 minutos, a partir das 10 horas, o presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU. Pela primeira vez, o evento acontece de forma virtual. Por causa da pandemia, o presidente, inclusive, já gravou o discurso, mandou o discurso para a Organização das Nações Unidas, deve defender as medidas adotadas pelo país no enfrentamento à pandemia da Covid-19, especialmente o pagamento do auxílio emergencial, o programa de manutenção de empregos e também a expectativa para que ele fale das queimadas na Amazônia, no Pantanal, a importância do agronegócio para manutenção em níveis sustentáveis da nossa economia durante a pandemia e também reafirmar, como já tinha feito no ano passado, o compromisso com as reformas que estão em andamento lá no Congresso Nacional. Qual é a sua expectativa para esse discurso daqui a pouquinho do presidente Bolsonaro lá na ONU, hein, Alexandre? Bom, fica meio arriscado dar expectativa 30 minutos, 35 minutos antes do discurso, né? Depois ele fala e não é nada do que a gente disse aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mostrar um herói, porque nós não cultivamos heróis. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui na... Oswaldo Aranha. Bolsonaro vai falar hoje na ONU por causa do Oswaldo Aranha. Essa Time que deu capa para ele é de 1942. Ele ainda era ministro de Relações Exteriores do Brasil. Foi eleito presidente da ONU, presidente da Assembleia da ONU, né? Então essa é a tradição. Ele presidiu, comandou votações que deram a criação, registraram na ONU a criação do Estado de Israel, que estava fundado, mas não era reconhecido pelas Nações Unidas. Então, uma homenagem a um grande brasileiro que foi indicado para o Nobel da Paz. E sabe para quem ele perdeu? Para ninguém, né? A Academia Sueca desistiu de dar o Nobel da Paz porque o mundo estava saindo de uma guerra, né? E eu acho que... Aí eu acho, né? Daqui a pouco o presidente vai falar. Essa história de presidente do país chegar lá e começar a falar de assuntos internos do país, eu acho que deveria falar de política externa, algo mais geral, né? Uma defesa mundial das relações comerciais, da igualdade das relações comerciais, de mais justiça nas relações comerciais, né? de preservação da democracia. Tem tanto espírito totalitário por aí, acho que deveria ser por aí. Se fosse falar de assuntos internos do país, devia lamentar que estrangeiros estejam metendo literalmente os pés na Amazônia. Comandantes de aviões me contam, né, que às vezes são aviões inteiros cheios de, por exemplo, canadenses, né? Me contam, olha, o rei da Noruega está lá. Como assim o rei da Noruega está aqui dentro, né? Foi o que aconteceu. E nós ficamos calados, nós ficamos bravos com o Mike Pompeo, mas nós ficamos calados com essa gente, né? Então eu acho que devia se falar também. Aliás, para quem tem terra na Amazônia, o sujeito que quiser ter 400 hectares de plantio na Amazônia, ele tem que pagar por 2.000 hectares, porque 80% ele é obrigado a conservar, né? É uma despesa muito grande, né? O Brasil tem aí 60%, mais de 60% de áreas protegidas, né? E milênios atrás, nós não tínhamos 10% das florestas do mundo. Hoje nós temos 30% das florestas do mundo, porque o mundo andou destruindo muito, principalmente a Europa, né? Então, essa gente que fica falando mal do Brasil, né, podia aproveitar o tempo para pensar sobre mais racionalismo nas trocas, no comércio mundial. O Brasil só usou 9% de seu território, talvez nem isso, para alimentar o mundo. 1/6 do mundo é alimentado pelo Brasil,
né? E eles estão com medo, óbvio. Né? Mas, enfim, esse é um outro assunto. Eu não sei qual vai ser a íntegra aí do discurso que o nosso presidente vai fazer na ONU, né? Aliás, já fez, só falta a gente ouvir a divulgação, então vamos esperar pelo discurso que eu sei que a CNN vai divulgar. Isso, a partir das 10 horas da manhã, falta um pouquinho mais de meia hora. Agora, é claro, não é, Alexandre? Há uma expectativa não só sobre o discurso do presidente Bolsonaro, mas de vários líderes importantes no mundo, que eles falem sobre a pandemia da Covid-19, né? O que é que nós temos a apresentar, se este for um tema, e imagina se será, do discurso do presidente Bolsonaro, nesse sentido? O que é que o governo brasileiro pode apresentar nesse sentido do que foi feito, do que está sendo feito por aqui para combater a pandemia? Não sei, eu não sou conselheiro do governo, agora eu diria que está na hora de o mundo começar a pensar se foi certo ou se foi errado o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinou, né? Se valeu a pena ou se não valeu a pena, se teve resultado ou se não teve resultado, né? E sobre tratamento também. Eu acho que está na hora de indagar, porque foram muitas vidas, foram embora, nós perdemos muitas vidas e a gente não pode tratar isso assim de um modo superficial, né? Mas não sei se o presidente vai abordar isso, vamos esperar. Alexandre, os italianos foram às urnas em um referendo para votar sobre algo que se discute já há muito tempo, com muita frequência por aqui também, que é a possibilidade de redução do número de parlamentares. E segundo pesquisas de boca de urna, mais de 60% dos italianos decidiram que entre Câmara e Senado as cadeiras devem cair de 945 para 600. No Brasil, o Congresso tem, somando deputados e senadores, 594 cadeiras. Além do número de parlamentares, não é, Alexandre, que é uma discussão que apaixona muita gente em nível municipal, estadual, federal também, a outra discussão que é a quanto custa cada parlamentar, número de assessores, frota disponível, passagem aérea. Há alguma possibilidade de um dia essa discussão avançar aqui no Brasil, se quem vai ter de cortar o número de políticos ou eventuais benefícios dados a eles são os próprios? Olha, são os próprios. O grande desafio é, temos coragem de fazer também um referendo perguntando isso, tal como fizeram os italianos? Eu acompanhei no outro fim de semana os italianos aqui de Brasília, ítalo-brasileiros, que foram lá na embaixada votar. E todos eles dizendo, puxa, como eu gostaria que tivesse um referendo também aqui no Brasil, né? Lá na Itália, 315 senadores, 315 senadores e 630 deputados, para 60 milhões de habitantes lá na Itália. Nós temos 212 milhões de habitantes, temos 513 deputados, temos 81 senadores, né? Quando Niemeyer planejou o plenário da Câmara dos Deputados, nós tínhamos 326 deputados. Ele planejou para ter 326 cadeiras lá dentro daquele plenário circular, né? O tempo foi passando e inchou para 513, 187 cadeiras a mais. Imagina o que fizeram, parece classe econômica de avião, né? Fica todo mundo apertado. Se um quiser entrar ali no corredor, está muito apertado a relação entre na vertical e na horizontal. Diminuiu o espaço central, o corredor central, diminuiu o espaço de acesso nas laterais, diminuiu a folga lá atrás, empilhou todo mundo. Por isso que eles estão em sessão digital, porque ficam muito perto uns dos outros. Tem que recolher a mesa para poder se levantar e tem que recolher a cadeira para poder passar. 513 lá dentro, né? Cada estado pode ter, no máximo, 70, é o caso de São Paulo, que é a maior bancada, né? E um mínimo de 8, né? É o caso do Distrito Federal, por exemplo, né? Mas eu acho que dá para diminuir, sim, dá para voltar atrás, né? Imagina, volta a ter 326 deputados. O Brasil continuará
com boa representação. Mas a gente vai tirar 187 cadeiras, se tiverem coragem de fazer um referendo. Agora, outra coisinha que os antigos, aqui os pioneiros contam. Quando a Câmara Federal saiu lá do Palácio Tiradentes e veio para Brasília, cada deputado tinha um secretário, 1 ou 2 no máximo. Agora é uma multidão por gabinete, uma multidão, né? A população da Câmara e do Senado é maior que a maior parte da população dos municípios brasileiros. Então, os italianos estão nos dando, com aquele exagero deles, é o maior parlamento do mundo, né? Estão nos dando uma ideia de referendo. Agora eu quero saber quem vai ter coragem de aprovar uma pergunta dessas, um referendo para o Brasil. Eu não digo que vai reduzir o Senado, são 3 representantes por Estado, mas a Câmara pode ser reduzida, sim, lá em 180. Bom, mas a preocupação, aparentemente, por enquanto, é outra, não é, Alexandre? Bem diferente, aliás. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo que quem deve decidir sobre uma possível reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre a novos mandatos como presidentes da Câmara e do Senado é o próprio Congresso, e não a Suprema Corte. Augusto Aras disse que o Judiciário não pode dizer como os parlamentares devem interpretar os regimentos internos da Câmara e do Senado. Esse é um assunto do regimento interno ou da Constituição que você já está consultando aí, hein, Alexandre? Eu não preciso ler que o Sidney já leu na dele, né? Só que a minha já tem as emendas todas, de 88 para cá. Mas é o seguinte, regimento interno não é mais forte que a Constituição, né? Isso é tão óbvio, né? O menino que está se preparando para entrar na faculdade de Direito já sabe disso. A Constituição é a Magna Carta, né? É a lei maior, é a ordem. O regimento interno como é que eu vou dizer? É o regulamento do condomínio, né? Agora, o regimento interno do Supremo se sobrepôs à Constituição, deixando o Ministério Público de fora naquele inquérito do fim do mundo lá, inquérito contra a liberdade de expressão, né? Que poderia ser um inquérito para pegar crime de ameaça, e aí seria racional. Bom, a Constituição em si, coitada, tiraram o presidente que for impedido, né, fica 8 anos inelegível. Tiraram isso na hora ali, depois botaram de novo, né? Então estão mexendo nessa Constituição, e isso é um ato antidemocrático, desculpem, né? Grave, pecado grave. Artigo 57, a linha 10, né? Artigo 57, a linha no parágrafo 4, né? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Basta ser alfabetizado e saber disso, né? Agora, por que Aras disse que é uma questão que o Congresso resolve? Só pode ser o seguinte: o Congresso pode resolver, sim. Basta mudar a Constituição, fazer uma emenda constitucional, com 60% dos votos da Câmara 2 vezes, 60% dos votos do Senado 2 vezes. Eles escreveram lá 3/5 na Constituição só para atrapalhar o brasileiro, porque fração é mais complicado. Poderiam ter escrito 60%, todo mundo ia entender, né? Mas 3/5, né? Olha, a Constituição é só para nós entendermos e podermos, né, fazer isso que a gente está tentando fazer agora, infelizmente. Os senadores aprovaram um requerimento para que o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explique a visita que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, fez a Roraima. Nós falamos desse assunto ontem aqui no Liberdade de Opinião. O secretário americano esteve na instalação da Operação Acolhida, que recebe refugiados da Venezuela para interiorização aqui no Brasil. A visita
que ocorreu há pouco mais de um mês das eleições americanas, foi criticada em nota na sexta-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que depois recebeu o apoio de diplomatas brasileiros que trabalharam em outros governos, que serviram a outros governos. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre esse convite feito pelo Senado ao ministro Ernesto Araújo? Ele tem explicações a dar ao Senado? Ficou todo feliz ao receber o convite e aceitou na hora, né? E vai rapidamente lá na quinta-feira, né? Porque vai ser a grande oportunidade para ele falar de novo, né? Sobre Operação Acolhida, que, olha, fiquei sabendo que já estão mexendo lá, eu falei aqui em Prêmio Nobel da Paz, já estão mexendo nisso. Prêmio Nobel da Paz para a Operação Acolhida. Nesse momento tem 5.500 venezuelanos hospedados lá, ganhando comida, inclusive, do padre, vale a pena dar o nome dele, Revislande, o Mexendo a Panela. O Mike Pompeo esteve com ele lá para ver esse programa de recolher alimentos para os venezuelanos. Estão sendo alimentados, estão sendo medicados, estão sendo bem tratados, estão sendo vacinados, tem tratamento odontológico, também tem tudo, né? Até que sejam interiorizados. Mas eles ficam lá uns 10 meses, mais ou menos. São dois órgãos de internação em Pacaraima e uma dúzia em Boa Vista. Ele viu isso, ele teve com a dona Áurea, lá do Consolata, que é um grande programa de humanidade, né, para receber os venezuelanos. Ele teve lá com a doutora Nazário, que tem salvado vidas de venezuelanos lá, inclusive indígenas que têm fugido, né? Aí ele vai ter oportunidade para mostrar como esse tiranete que a ONU há 6 dias disse que pratica crimes contra direitos humanos, vai ter oportunidade para repetir isso, né? Para dizer que a população está fugindo de um regime socialista, está demonstrando para os simpatizantes brasileiros do Maduro e do regime que o regime não dá certo. Ele vai ter essa oportunidade, vai poder mostrar, se quiser, que a Venezuela, membro da OPEP, tinha petróleo à vontade, gasolina baratíssima, carrões, né? E hoje está importando combustível do Irã, né? Um desastre total esse sistema. Então vai ter oportunidade de mostrar. E aquilo que o Mike Pompeo falou, né? Ele também falou, ele disse a mesma coisa. Os dois não reconhecem o governo de Maduro e mais 60 países reconhecem o governo de Juan Guaidó. Então, o visitante ofendeu o vizinho? Sim, e o nosso ministro de Relações Exteriores concordou com ele, né? O anfitrião disse, eu também acho que esse vizinho aí é um perigo, né? Foi a mesma coisa. O argumento dos ex-chanceleres do presidente Rodrigo Maia é que isso contraria a nossa Constituição de interferir na soberania de um outro povo, trazendo um inimigo de um vizinho para vir aqui na nossa terra, brigar com o vizinho, depois ir embora e deixar o mal-estar por aqui. Faz sentido isso para você, Alexandre? Não faz sentido, porque esse vizinho é isso mesmo, é um vizinho totalitário, né? Muitos dos chanceleres que assinaram pegaram dinheiro do brasileiro, do BNDES, e botaram em ditaduras. Construíram aeroportos, viadutos, túneis, portos, rodovias, hidrelétricas, com dinheiro do brasileiro em ditaduras, para ajudar ditaduras por causa da afinidade ideológica, né? Então, se a gente começar a falar sobre esses que assinaram, vai dar na mesma coisa. Então, o Brasil concorda com os Estados Unidos concordam com o Brasil, né? Essa é uma ditadura que não é sequer reconhecida por esses dois países, né? A política externa brasileira está refletindo a vontade de quase 58 milhões de brasileiros, né? E o nome disso é democracia. Alexandre, então, boa terça-feira e até amanhã, hein? Aproveitem a primavera.